Nesse último vídeo nós vamos fazer exercícios sobre hipérboles e vai ser uma explicação um pouco mais facilitada, porque a gente já gastou um pouco de energia lá na interpretação de elipses e na interpretação de parábolas. Então aqui temos algumas questões. Aqui nós temos a primeira questão a ser discutida, na verdade é um enunciado que vale para duas questões, e é o seguinte: nos problemas 1 e 2, o próximo, determinar para cada das hipérboles a medida dos semi-eixos, um esboço do gráfico, os vértices, os focos, a excentricidade e as equações das assíntotas. Quero fazer já de cara duas observações nesse enunciado. A primeira é que tem dois elementos que a gente não viu na teoria, que são a excentricidade e as equações das assíntotas. Então aqui a gente não vai estar analisando esses pontos, ok? Como não foram vistos na teoria, eu resolvi que a gente não vai estar analisando a questão da excentricidade e as equações das assíntotas. Não que seja algo complicado, é porque como não foi visto, então é justo que a gente não pontue sobre isso aqui nessa atividade e não cobre isso na atividade que está postada, a última, inclusive. Então, mas para quem quiser pesquisar excentricidade e equações da assíntotas, são fórmulas prontas que você substitui os valores de A, B, C que você identifica, e aí você determina quem são as assíntotas e qual é a excentricidade. As assíntotas, só para efeito ilustrativo, são duas retas que passam pelo centro da hipérbole e a curva tem perante elas um comportamento assintótico. Você tem uma reta, o que é uma curva se aproximar dessa reta assintoticamente. À medida que você corre em algum dos sentidos, a distância dessa curva para a reta, ela diminui indefinidamente, a tal ponto que, se você tomar o limite para o infinito, essa distância tende a zero, ela vai ser zero, porém, você nunca vai ter a curva tocando a reta. Qualquer margem de distância que essa curva, que você imponha, que essa curva tenha da reta, ela vai ser rompida lá na frente. Essa curva ela vai se aproximar da reta tão próximo quanto eu imagine, mas nunca vai tocar. Então são essas retas assintóticas. Assíntotas é um conteúdo que é visto de alguma maneira lá no cálculo 1 e cálculo 2, então imagino que possa ser um conceito já visto, já absorvido por quase todos da turma. Então são coisas que a gente vai falar. Segunda observação é o que é que está chamando de semi-eixo, porque a gente viu lá na teoria o eixo real, o eixo imaginário e, na verdade, nem são eixos assim legítimos, são segmentos de reta. Mas o que ele chama de semi-eixos, e toda vez que você for numa literatura sobre cônicas e falar em semi-eixo, você interprete como sendo A, B e C. Aqueles A, B e C que fazem parte do estudo da hipérbole são os tais semi-eixos que ele está pedindo. Então, a letra A ele pede quem é A, B e C. A letra B é o esboço do gráfico, a letra C os vértices, a letra D os focos. Eu mudaria a ordem, eu botaria o esboço do gráfico ser o último, porque faz sentido você fazer o gráfico quando você já tem todas as outras informações à sua disposição. Mas bem, vamos lá seguir aqui como ele fez. Ele deu uma hipérbole, ele já está afirmando que é hipérbole, inclusive, ele deu uma hipérbole em formato geral. Você faz aquele exercício que a gente já viu alguma coisa na elipse e na parábola, que é, no caso aqui, como é na elipse, forçar a aparecer o 1 aqui. Isso vai acontecer se você dividir a estrutura por menos 16. E você fazendo essa divisão, você encontra essa equação. E aí você vai agora descobrir quem é A, que é B e que é C. Só que, além de saber quem é A, que é B, que é C, tem outra informação que a equação da hipérbole já me diz automaticamente. Que informação é essa? Ela já me diz qual é a orientação da hipérbole. Por quê? A hipérbole tem uma referência, que é a subtração, certo? Então, antes da subtração, você tem aqui particular o y. O x está depois. Se você está com o y antes da subtração, isso quer dizer que a sua hipérbole ela tem um eixo focal vertical. E ela tem um formato desse tipo. Então, hipérboles que tem y antes da subtração tem esse formato. Hipérboles onde o x está antes da subtração tem esse formato. Então você já
Observe esse ponto que é só olhando para a equação você já identifica. Você também pode até mentalmente, claro que você, se fizer a questão, vai ter que escrever, mas você mentalmente consegue determinar quem é o A e quem é o B da sua hipérbole. Por quê? Porque o A é sempre a raiz do denominador antes da subtração. No caso, esse denominador é 4, sua raiz é 2, então o A é 2. E o B é, por tabela, a raiz do denominador que está depois da subtração. Que esse denominador, no caso, é 16, sua raiz é 4. Então, você observa, você vê os denominadores, quem está antes da subtração. Ali é o quadrado do A, e quem está depois é o quadrado de B. Então, você identifica quem é e quem é B. Falta o C. O C você não tira só olhando para a equação. Você tem que fazer um Pitágoras que surge na hipérbole e que foi explicado lá na teoria, que é esse aqui. Você pega os dados, sabendo quem é e quem é B, joga no Pitágoras e aí determina que o C vale isso. Então, a sua primeira questão, vamos dizer assim, é essa. Saber quem é A, B e C. A gente vai chamar os três de semi-eixos, certo? Aqui ele está tipo aceitando só o A e B como semi-eixos, mas a gente chama também o C como um semi-eixo, um dos três valores principais que determina a hipérbole. No fim das contas, não é tão relevante assim que nome dá. A gente prefere, como a gente fez lá em elipse e parábola, chamar de A, B, C, o parâmetro P, que não tem problema nenhum não, ok? Então, você já tem A, B, C. O que importa mesmo é, com essas informações, descobrir quem são os vértices e quem são os focos. Como você já sabe que sua hipérbole é assim, como você já sabe que pela equação que apareceu, ela é centrada na origem, porque você não completou quadrados, aqui não tem deslocamento horizontal nem vertical. Isso aqui é uma hipérbole centrada na origem. Então você sabe que sua hipérbole ela é assim, e bem aqui é a origem. Aí você tem que determinar quem são os vértices e quem são os focos. Então agora o que você vai fazer é descobrir quem são os outros 4 pontos. Como é que eu descubro quem são os vértices? Bem, os vértices é você pegar o valor de A e aí, a partir da origem, botar A para cima e A para baixo. Como a gente tem aqui um A que vale 2, então os seus vértices saem da origem 2 unidades para cima e 2 unidades para baixo. Antes de mostrar qual é o resultado, como é que você determina os focos? É bem parecido com o vértice. Você sai da origem, você pega o valor de C, que determina os focos é o valor de C, e você se desloca C unidades para cima, para determinar esse foco aqui, e C unidades para baixo, para determinar esse foco. Eu estou falando aqui para cima e para baixo, você faz esses deslocamentos, porque sua hipérbole é assim. Se ela fosse assim, aí você sairia da origem indo alguma coisa para a esquerda, alguma coisa para a direita. Na vértice e na focos. Então é cima e baixo, porque a configuração da hipérbole dessa aqui em questão, sendo assim, me conduz a falar para cima e para baixo. Pois bem, fazendo esses deslocamentos como está sendo sugerido, como foi explicado, você determina que os vértices são estes 2 pontos, determina que os focos são esses 2 pontos, e aí com esse monte de informação você vem e você faz aqui o esboço da sua hipérbole, ok? Então, essa aqui é a primeira questão. A segunda não lhe traz muita novidade, eu vou deixar até que vocês analisem direitinho. Como eu disse, excentricidade assíntota você não precisa analisar. A equação geral da hipérbole oferecida precisou de pouquíssima coisa, também é uma hipérbole não centrada na origem, e aí você identifica quem é A, quem é B, quem é C, quem foca, quem são os vértices, etc. Vê a orientação, observe que essa hipérbole aqui, ela já tem uma orientação diferente, o x está antes da subtração, portanto vai ser uma hipérbole, como vocês podem bem ver aqui, com essa configuração. Esses dois é bem parecido com o primeiro, então peço aí que vocês leiam.
A3 é o seguinte. Uma hipérbole tem aqueles dois focos e a medida do eixo real é 6. Determine sua equação reduzida. Para fazer equação reduzida, você tem que saber quem é A e quem é B. Fato. E aí você olha seu enunciado e diz o seguinte. A hipérbole tem os focos F1 e F2, esses dois pontos. E a medida do eixo real é 6. O eixo real, lembrando, ele é o eixo que fica entre os vértices. Então, a gente vai agora pegar. Você tem que observar que os dois focos oferecidos, eles são dois focos que estão ao longo de uma mesma horizontal. Faça o R2, marque esses pontos e veja que eles estão ao longo de uma mesma horizontal. Então, o que eu posso dizer? Que vai ser esse aqui o desenho da sua hipérbole, vai ser uma coisa desse tipo. E no pé gráfico a gente não tem necessidade de fazer o gráfico, mas é só para lhe situar que vai ser uma hipérbole desse tipo. Hipérbole desse tipo tem equação com esse rosto. Observe que a posição dos focos lhe determinou de maneira um pouco indireta que essa é a equação que você vai ter que montar os pedaços. Beleza, eu tenho os focos. Por que é uma hipérbole centrada na origem? Porque aqui é uma equação de hipérbole centrada na origem, mas por que é centrada na origem? Porque eu não peguei o outro formato de hipérbole deslocada? Porque esses dois focos, eles são equidistantes do centro da hipérbole. São o menos 5, 0 e 5 e 0. O seu ponto médio é o centro da hipérbole. O ponto médio dos focos é o centro da hipérbole. Ponto médio a gente já viu nessa disciplina. Então você calcula aqui o ponto médio do F1 com F2 e você descobre que é o 0, 0, que é a origem. Então você descobriu o centro a partir dos dois focos oferecidos. Daí você tem plena convicção nesse momento que essa é a equação que vai ser feita. E aí vem o seguinte, como é que eu vou determinar o A e o B? O A ele já foi dado no enunciado, porque o A ele é o semi-eixo real, então ele é metade do eixo real. Se o eixo real é 6, o A é a metade de 6, ou seja, o A é 3. Então você já tem que o A ele vale 3. Tá? Inclusive bem que explicado bem no meinho da estrutura. Como é que você determina o B? Você não determina o B, você vai ter que determinar o C primeiro, você vai ter que primeiro determinar quem é o C e depois descobrir quem é o B. Observe que lá na explicação teórica de hipérbole eu falei que o B ele era artificial. Ele era alguém que surgia de um cálculo reverso com A e C. Então, se você não tem o B aqui na sua questão, você tem que descobrir a partir do A e a partir do C. O A você já sabe, é 3. Como o centro é 0, 0, e os focos são esses aí, menos 5, 0 e o 5, 0, você logo intui que a distância dos focos para a origem é 5, como está bem aqui posto. Então pronto, se a distância dos focos ao que é o centro da hipérbole é 5, então é porque C é o 5, 5 é C. E pronto, você tem o valor de A 3, o valor de C que é 5, por cálculo reverso você descobre que B é 4, ou aqui como é mais conveniente, o B ao quadrado é 16. Uma fórmula precisão de B ao quadrado, ele fez por preguiça só até o meio do cálculo, só até descobrir quem é B ao quadrado, viu que é 16, e aí já clonou, já trouxe logo a expressão. Então, você tem isso, que o A é 3, então seu quadrado é 9, o B ao quadrado é 16, foi posto aqui, essa expressão foi a que você montou, observando que você fez essa escolha baseado na posição que os focos trouxeram e pelo fato desses focos lhe indicarem que o centro da hipérbole é a origem, pelo fato do centro da hipérbole ser o ponto médio dos focos. Os focos seriam menos 5, 0, 5, 0, tem como ponto médio 0, 0, que é a origem, como eu expliquei agora há pouco. Vamos aqui para a quarta questão. Determinar uma equação de hipérbole que tem aqueles dois vértices, sabendo que f de 6 menos 2 é um dos seus focos. Ele deu os vértices. Quem é o centro da hipérbole? É o ponto médio dos vértices. Como eu expliquei, o centro ele é ponto médio dos vértices
e o centro ele é ponto médio dos focos. Então, com esses dois vértices, você descobre quem é o ponto médio. Esse ponto médio é o centro, ok? Marque esse ponto. A distância dele para o A1 ou para o A2, tanto faz, é o Azinho. E ele deu um dos focos. Então, você vai fazer só um exercício de simetrização. Porque você descobre o centro da hipérbole, tem esse foco, você vê essa distância, você determina o outro foco por simetria. É um cálculo reverso de ressimetrização, ok? É basicamente isso. Ele deu os vértices, você determinou o centro da hipérbole, aí você tem que esse é um dos focos, então você pega e traz para cá para descobrir quem é o outro foco. Aqui são exercícios de coordenadas de pontos. Somar, subtrair, transferir. Exercícios de coordenadas de pontos. Detalhe que passa despercebido, mas a gente não pode ignorar. Os vértices, você observa que eles têm a mesma altura. Eles têm sua ordenada menos 2, menos 2. Então, eles têm a mesma altura, né? E tendo a mesma altura, eles estão ao longo da mesma horizontal. Então, seus vértices estão na mesma horizontal, portanto, os focos estão na mesma horizontal. Se você tem uma hipérbole desses pontos todos horizontais, seu formato de equação é esse. Observe que ele já está com os menos pelo fato dessa hipérbole não ser centrada na origem, e você sabe que não é centrado porque pelos vértices oferecidos, você tira o ponto médio, esse ponto médio não é a origem. Então, você está diante agora da hipérbole não centrada na origem. Mas, enfim, você reconhece que essa é a estrutura que você vai ter que usar. E aí, como ele deu os vértices, você descobre quem é o Azinho. Como ele deu os focos, você descobre quem é o C. E sabendo quem é e quem é C, você descobre quem é o B, por cálculo reverso, como eu já venho falando esse termo há um bom tempo. Então, você, dessa posição desses pontos, você identifica quem é, quem é B, quem é C, e monta a sua resposta. Daqui para cá é a questão. Vou tentar aproximar aqui um pouquinho. Daqui para cá é a questão. O que ele faz daqui para cá é só transformar na equação geral. Ele desenvolve os quadrados, elimina o denominador, faz todo aquele procedimento todo que está aqui, inclusive bem descrito, para chegar nessa equação aqui, que é a equação geral da hipérbole proposta. O que você tem que fazer é ficar muito atento ao que a questão quer. A questão pediu o quê? Terminar uma equação de hipérbole. Uma. A gente já terminou. No caso, a reduzida. Mas, se ela tivesse pedido a equação geral, aí você tinha que fazer essa parte aqui, esse pedaço aqui do cálculo, para chegar, enfim, na equação geral dessa hipérbole. Quinta questão, você vê aqui que a equação é um pouco extensa. Ela está aqui, a equação geral dessa hipérbole. 9x2 menos 4y2 menos 54x mais 8y mais 113 igual a 0. E pede para terminar a reduzida, o centro, um esboço do gráfico, os vértices, os focos e a centricidade. Centricidade, a gente não vai fazer isso, ok? A equação reduzida é o primeiro passo. Com ela você determina quem é ABC. Com estes você determina quem são os vértices, os focos. Também com a reduzida você determina quem é o centro. E de posse das informações você constrói o gráfico, que eu considero que é a última coisa que você vai fazer. Então vamos lá. O mais difícil, o mais brutal é você sair da geral e chegar na reduzida. Isso é feito organizando os termos, completando quadrados, fazendo as compensações, num exercício que já foi sinalizado em outras partes, em outros momentos. Então fica aqui mais uma vez para você fazer a leitura direitinho, interpretar como é feito e chegar nisso aqui no fim das contas. Chegando nisso.
é uma expressão que é quase reduzida, claro, está faltando aí só fracionalizar a coisa. Ela vai ser fracionalizada eliminando esse 33 negativo, dividindo tudo por menos 36, chegando nessa expressão aqui, que aí você reconhece que é uma hipérbole que não está centrada na origem, que seu centro ele é formado pela abscissa 3, pela ordenada 1. Observe que a abscissa é quem está acompanhando x. A ordenada vai ser quem está acompanhando y. Então, o ponto centro dessa sua hipérbole é o ponto 3, 1. Você pega o valor que está depois da subtração. Como aqui são duas subtrações, não tem muito trabalho que fazer. Pegar o 3, pegar 1 e botar o ponto 3, 1, morreu. Só que se fosse um mais, aí teria que fazer uma quebra, chamar esse mais de menos, menos. Ok? Então, você já determina aí quem é o centro da sua hipérbole. Está bem aqui sinalizado quem é ele, 3, 1. Você determina também quem é o A. O A é a raiz desse 9, ou seja, o A é 3. O B é a raiz desse 4. No caso, o B, ele é 2. Então, sendo o A sendo 3 e B sendo 2, como está aqui posto, você faz um cálculo reverso. Na verdade, é um cálculo direto. E descobre que o quadrado de C é 13 e o C, precisamente, raiz de 13. Então, você já tem a equação reduzida. Você já sabe quem é o centro, como eu expliquei, observando ali os valores que estão após a subtração nas duas partes. Você já sabe quem é o A, quem é o B e quem é o C. Com o valor de A e com o valor de C, partindo do centro, que é este ponto, você determina quem é o A, fazendo aqui, pegando o ponto que está A unidades acima e A unidades abaixo. Com esse deslocamento, você determina quem são os dois vértices. Aí, com o valor de C, jogando C para cima, C para baixo, você determina quem são os dois focos. Observe que o cálculo da sua equação geral lhe conduziu a isso. Isso aqui é uma equação, é uma hipérbole, né? Equação de uma hipérbole com eixo vertical, ou seja, vai ser uma hipérbole assim. Por isso que, partindo do centro da hipérbole, você tem que se deslocar para cima para determinar um dos vértices e um dos focos, para baixo para determinar um dos vértices e um dos focos. Então, essa orientação, como eu disse, é o que determina se você vai pegar o valor de A e vai subir o ponto ou vai descer o ponto. Mas como é que eu subo um ponto? Eu tenho um ponto e quero subir ele 5 unidades, como é que eu faço isso? É simples, como ele vai ganhar altura, entre aspas, você vai estar somando na ordenada. Então, você vai ter um ponto que vai preservar a abscissa, só que ele vai ficar mais alto, ele vai ganhar a ordenada. Assim como descer, perder a ordenada, subtrair menos 3, menos 4, por aí vai. Já deslocar um ponto para a esquerda ou direita, você não vai estar somando na variável, na coordenada y, vai estar somando na abscissa. Você tem um ponto, você quer arrastar ele para a esquerda, você diminui a abscissa dele. Se você quer arrastar ele para a direita, você soma, você agrega valor à abscissa dele. Então, esse deslocamento de pontos é subtrações ou somas nas coordenadas, sendo que para cima e para baixo é somando em ordenada, esquerda e direita é somando em abscissa. Com esse monte de informação que está posto aqui, que vocês podem ler, vocês montam esse gráfico, esse exposto de gráfico. E aqui, finalmente, obter as equações paramétricas da hipérbole da equação. É uma ponte, você tem que partir da equação geral, encontrar a reduzida, e aí da reduzida você monta as paramétricas. Então, essa parte aqui, da geral para reduzida, a gente não vai estar explicando mais, então a gente vai explicar só a segunda parte. Na segunda parte, como você tem a reduzida, você identifica quem é o A e quem é o B, e aí você observa que essa reduzida, ela está com x na subtração, então ela vai ser x sec y tan, certo? X sec secante, y tan de tangente. O x, ele vai seguir do A, então o A vai ser 3 sec θ,
E o y vai ser o b tan θ, 2 tan θ. Identificou a b, é só fazer a montagem dessa coisinha aqui, ok? E aí esse θ, ele é um parâmetro que vai ter uma variação, mas aqui não é necessário que você indique a variação θ. Montou isso, eu já considero finalizada a parametrização. A sétima questão aqui é idêntica. Partiu da geral, fez aqui todos os completamentos de quadrado que está a cargo do leitor, no caso, a seu cargo. Você encontrou essa reduzida. Encontrou essa reduzida aqui, você identifica quem é A, quem é B, identifica quem é o centro. Observe que essa aqui, ela é centrada na origem. Então, a equação paramétrica ficou até bem enxutinha. Ela ficou bem enxutinha, simples. Essa aqui não. Como apareceu uma hipérbole não centrada na origem, isso quer dizer que a equação paramétrica tem que levar em conta que a abscissa do centro não é 0, é menos 4, e a ordenada do centro não é 0, é 2. Então, levando essas duas coisas aqui em conta, você monta a equação paramétrica, que é um pouquinho maior do que no primeiro caso, por esse motivo. Por essa daqui não está centrada na origem. Então, isso aqui, pessoal. Isso aqui é a explicação de hipérbole, é a última explicação teórica da disciplina Geometria Analítica, inclusive é a última explicação do grande rol de disciplinas de geometria, certo? Que eu tive o prazer e o desafio de estar aqui ministrando para vocês nesse regime remoto, com uma série de algumas limitações, mas eu considero que foi uma experiência boa. Espero que vocês tenham compreendido e, caso tenham dúvidas, comunique aí ao professor que, na medida do possível, ele vai estar aí tirando o máximo que puder.